Primeiro desafio para você, Zaidan, ouvinte sugerindo aqui. O Zaidan falar da história em quadrinhos lá da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Tá, podemos começar com isso aí. Bom, o Crivella mostrou que ele é um grande divulgador, né? Porque ninguém nem sabia que esse troço existia. E aí o Crivella fez o país inteiro saber desse quadrinho aí. A censura normalmente é burra, né? E ele provocou isso. Agora, há uma série de nuances, né? A coisa não é tão simples assim. A censura em si não tem nenhum sentido, até porque ela não se ampara na lei. Se não se ampara na lei, não há o que discutir, né? Então esse é o ponto. Por outro lado, muita gente resolve debater esse assunto como se fosse uma questão ideológica, né? Então eu vejo, e li ontem, os tempos de obscurantismo e tal. Na verdade, há 30 anos aproximadamente, o Jânio Quadros fez isso com um filme aqui em São Paulo, vocês devem se lembrar. Ele proibiu um filme, mas ele fez de uma maneira bem janista, né? Ele encontrou irregularidades no cinema e, pumba, fechou o cinema, né? Nenhuma associação com o filme, mas todo cinema que tinha aquele filme encontrou irregularidades, né? O Jânio fez isso, foi mais inteligente na sua maneira de impedir. O que também foi uma bobagem, porque acabou... Era um filme ruim e o filme acabou virando, olha, quero ver o filme. Isso veio... Vocês lembram quando havia músicas proibidas, né? E as pessoas queriam ouvir, davam um jeito de ouvir. Então quem tinha aquela música também, gravava, né, Zaidan? livro, claro. E, na verdade, agora há um outro problema, que é a tentativa, além dessa bobagem de que, olha, a ditadura, né? Porque o Brasil mergulhou num faz de conta. No ano passado, havia 2 faz de conta se defrontando. Um era que se o PT ganhasse a eleição, o Brasil se tornaria uma Venezuela. Um país só se torna Venezuela se as Forças Armadas ampararem isso. O que ampara o Maduro é o exército da Venezuela, né? Sem o apoio das Forças Armadas, o Maduro cai em segundos. Ele não tem força política, ele não tem amparo popular, ele não tem força de nada. Ele tem as Forças Armadas e a cúpula das Forças Armadas. No Brasil, nenhum partido conseguiria das Forças Armadas esse apoio militar para fechar Congresso, ou para ter o Congresso sob tutela, ter a Justiça sob tutela. Isso é inviável. Nem o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro. Isso é uma das fantasias. A outra fantasia era que se o Bolsonaro ganhasse, voltaríamos a 1964. Tanto que no dia 1º de janeiro, muita gente colocou lá, feliz 1964 e tal, virou aquele negócio. Uma balela, né? Também porque ele não teria apoio das Forças Armadas ou do Supremo para fazer esse tipo de coisa. Então, é um faz de conta tremendo. E nesse tipo de história aí dos quadrinhos, isso se repete, não é? Como se houvesse um movimento obscurantista que vai censurar tudo e todos e tal. Aqui quem pratica censura é a justiça. O Cláudio Humberto falava há pouco, e aí casos muito mais sérios, né? Casos políticos, que você tem uma censura política. O Estadão foi na Operação Boi Barrica, na verdade, lá do filho do Sarney. Não é? Coano, sem poder Então, citar Zaidan, o filho do Sarney. Mas José é o Sarney. seguinte, tem alguns episódios que me parece que a gente está vivendo um momento em que algumas autoridades buscam assuntos para o seu eleitorado para chamar a atenção da mídia, né? Só que tem alguns fatos que são graves e precisam ser ditos aqui, precisam ser debatidos. Esse é um fato grave, por quê? Porque a justiça estava censurando uma obra sem respaldo na legislação. Sim, exatamente. Mas acontece o seguinte, na verdade, quem deu... Primeiro ele toma a decisão, não é? Manda os fiscais lá. Aí a decisão é derrubada na justiça. E essa segunda decisão, essa primeira decisão da justiça é revista. Pelo tribunal, isso. E é depois derrubada a revisão por 2 juízes, na verdade, 2 ministros. Esse negócio de ministro veio da época do Getúlio, são juízes. O Toffoli e o Gilmar. Né? Agora, uma coisa é essa proibição, que é uma bobagem, uma propaganda. Né? Ninguém nem sabia disso, agora está nos jornais aqui e tal. Provavelmente vai vender como nunca. Já vendeu. Já vendeu. Exato, Já seria vendeu, ignorado. claro. Seria ignorado. Né? Agora, por outro lado, o Crivella consegue arregimentar um público que hoje pede esse tipo de ação, né? Intervenção. E há políticos que, ou por questões religiosas, ou por uma conveniência eleitoral, como é o caso aqui em São Paulo, por exemplo, atacam esse filão, né? Eu acho que Oportunismo isso tem que ser político denunciado também. também. O oportunismo ele tem diversos segmentos aí, né? O oportunismo ele virou a marca da política mundial, não é só brasileira, e no Brasil
no Brasil isso se manifesta de diversas maneiras, né? O Dória, por exemplo, foi oportunista em diversos momentos. O Bolsodória é oportunismo puro. Sim. Não é? Então você tem diversas maneiras de ser oportunista. Agora, nessa história aí, o que também não dá para aceitar é que queiram que isso se torne obrigatório, ou seja, que as pessoas ensinem que aquilo é normal. Cada um decide, cara. Se você quiser dizer para o seu filho que é normal, você diz. Isso. Se você quiser dizer, não, isso aqui é errado, você diz, correto? E a sua palavra não será definitiva. Ele, ao longo da vida, Vai fazer as escolhas. vai tomar uma decisão, vai se posicionar diante daquilo. Agora, a atitude do Crivella é burra. Mesmo que seja esse oportunismo, Rafael, de tentar atrair o seu eleitor, agradar o seu eleitor e tal, mas ela é burra, porque ela acaba divulgando aquilo, ele tem um desgaste político tremendo, e o eleitorado fiel, aquele que desde sempre estava com o Crivella, não é suficiente para você ganhar a eleição. Nunca Talvez não Não, seja, e mas é fica com suficiente ele para ou colocá-lo não. no segundo turno, num ambiente em que no Rio de Janeiro esse polo estará dividido, diferente do que aconteceu na eleição em que ele venceu, especialmente no segundo turno, quando era ele ou o Freixo. E mais ou menos se repetiu ali o segundo turno em nível nacional, era a Haddad, é a esquerda que chega aí para destruir tudo, ou alguém que vai... Havia uma demanda por valores já naquela eleição. Não, mas do Rio há de uma Janeiro. demanda forte. Então, agora o Wilson Witzel deve ter um candidato a prefeito. Ninguém sabe quem vai ser o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Talvez Também não seja vai o ter um Crivella. candidato. Aí você tem o Crivella que vai tentar a reeleição. Só aqui nós colocamos na mesa, tem o Eduardo Paes, que é um candidato, um ex-prefeito que também trafega nessa área, talvez concorra pelo Democratas. Então, aqui a gente lembrou de 4 possíveis concorrentes do Crivella nesse mesmo polo em que mais ele disputa importante voto a tapa do que ali, esse né? embate no Rio de Janeiro é o seguinte: há sim grande parte da população brasileira que criou uma resistência, não é? Aquilo que ela entende como sendo uma imposição, inclusive dos meios de comunicação, inclusive das novelas. Isso é um fenômeno ocidental. Não é? Nos Estados Unidos há uma reação a Hollywood e o Trump soube navegar nisso. Não é? Ignorar isso existe na França. Como a esquerda virou marcusiana, não é? Ela abraçou essa bobagem infanto-juvenil do Marcuse, a extrema-direita francesa, por exemplo, avançou em cima desse eleitorado. Foi o que a Le Pen fez. O pai dela já fazia e ela fez até com mais competência. Não é? E mais a regente... Aquilo que o Mano Brown falou no encontro do PT, falou: escuta, vocês não têm ideia do que se discute na periferia. Vocês ficam com esse papinho aí. De ciclovia. Não sei o quê, vocês não têm ideia. Sem E dúvida outra alguma. coisa, grande parte desse eleitorado da periferia, que o PT, por exemplo, pretende tutelar e atingir permanentemente e ser uma força incontestável, grande parte é conservadora. Tanto é assim que depois da derrota, eu já citei isso aqui, depois da derrota do Haddad em 2016, o PT fez uma pesquisa pela Fundação Perseu Abramo para tentar entender o que é que tinha rolado. Por que é que de uma hora para outra esse povo simplesmente, e que eles consideravam, né, controlado, disse adeus, e deu uma banana pro Haddad. Porque há uma visão conservadora em uma parcela importante da periferia de São Paulo e que tende a valorizar a conquista por si própria daquilo que pretende atingir. Então, perguntaram, quem é que vocês admiram? O ex-presidente Lula, mas isso não se transformou em voto, o Dória, que venceu aquela eleição, e o Silvio Santos. Quais as características que unem essas 3 figuras? O Dória conseguiu passar isso muito bem naquela campanha de 2016 com o João Trabalhador. Né? E o Lula, que ainda não tinha sido preso. E o Silvio Santos, como aqueles que se fizeram. Então, o Silvio Santos saiu de camelô a dono da 2ª maior rede de televisão do país, o maior apresentador de televisão do Brasil. O João Dória, o João Trabalhador. Pai preso na ditadura, criança pobre, que virou um grande empresário, prefeito de São Paulo. E o Lula, retirante, veio lá do interior de Pernambuco, virou presidente da República. Então, esse valor circula pela periferia de São Paulo, que é o valor do eu me faço, eu não quero que ninguém me toque. Mas tem um outro ponto que a Perseu Abramo também mostrou, que a periferia não quer a tutela do Estado. Né? Não é só a admiração por aquele cara que se fez, é a percepção de que o Estado atrapalhou a vida deles. A gente fica falando do ponto de vista do empresário, da burocracia e tal, mas por mais que os governos do PT, por exemplo, tenham melhorado a condição financeira das famílias, não houve uma ligação de
disso à tutela do Estado. Pelo contrário, esse foi um ponto relevante que apareceu nessa pesquisa do Perseu Abrão, quer dizer o seguinte, Estado, é o seguinte, faz as coisas direito, mas deixa que eu tomo as minhas decisões. Você não vai decidir por mim. Então, aquilo que eu sempre falo aqui, né, Thaís, da como tutela. É que eu vou ser feliz? O brasileiro está muito acostumado com a tutela, fica esperando cair de cima a solução, né? Então é bem por aí mesmo, isso que você está falando reflete que há gente já se indispondo com essa tutela. E é por isso que a reforma da Previdência passou, né, Zé Paulo? Quer dizer, é nesse contexto de que chega de carregar o Estado nas costas que as pessoas estão se posicionando, né? Mas não é só tutela econômica. Aliás, o Estado brasileiro ele é cartorial, tutelar, não é? O voto obrigatório. O que eu vou? Não, sabe o que é? Se não for o voto obrigatório, as pessoas não vão votar. Isso é tutela. O voto obrigatório é uma excrescência. Ninguém pode tirar de você o direito de votar. Por analogia, ninguém pode tirar de você o direito de não votar. Não é? Isso é uma bobagem. Zaidan, e hoje estão querendo exigir a biometria sob ameaça de não poder votar se não fizer a biometria. Ora, tenha santa paciência, a biometria é uma exigência administrativa. Exato. O cidadão tem o direito de votar. Mas você não acha por causa da carteirinha dele que ele não vai votar. Você não acha que tem um grau de maturidade na democracia para você exigir ou para você deixar de exigir o voto? Se você exigir, você nunca vai produzir a maturidade. Você vai manter a população infantil, tutelada, não é? Ela está acostumada a isso. Aliás, é da formação dos países que tiveram colonização católica, não é? Veja a diferença nos países com formação protestante, onde o sujeito não espera nada do Estado, não quer nada do Estado e desconfia do Estado. Aliás, essa é a cultura britânica e, por extensão, americana. Não é? Enquanto nos países colonizados pela Espanha e por Portugal, você tem uma outra... O Estado é o provedor. Não é? Agora, mas não é só isso, não é só a questão econômica. Isso que o Rafael falava, essa pesquisa que ele e a Thaís citaram, ela fala também que grande parte da população da periferia, não só de São Paulo, isso no país inteiro, ela vê com muita desconfiança uma imposição de valores. Então parece que o que se pensa em Ipanema tem de virar norma. E há uma reação silenciosa a isso. Não é? Isso é aí que o Crivella tenta se aproveitar, mas há uma reação legítima e que não é, repito, não é só no Brasil. Não é? Hollywood hoje, o eleitorado do Trump vê Hollywood como alguém que tenta impor valores de Los Angeles, valores da Califórnia, né? E que aquilo se torne um padrão. Então a menina que mora lá no Piauí, ela é induzida pela televisão a pensar, a ter os mesmos valores da menina de Ipanema. Sendo que são duas formações diferentes, histórias diferentes, valores diferentes, e há uma padronização, e há uma reação silenciosa a isso. E esse negócio aqui, essa burrice do Crivella, mas ela acaba se enquadrando exatamente nisso, porque a população já não, grande parte, e isso que o Mano Brown falou lá no encontro do PT, vocês não estão ouvindo nada, não é? Vocês estão com esse papinho aqui de Zona Sul, não é? De Ipanema, de Leblon, e não estão entendendo nada do que está acontecendo na periferia. Mas eu tenho uma outra definição para essa questão aí, viu? Eu tenho uma outra definição. Resume-se a maioria, que é silenciosa, contra a minoria, que é barulhenta. É barulhento.